Durante muitos anos, eu segui o que me ensinaram. Abri conta, fiz cartão, pedi empréstimo, aceitei juros que não entendia. Me disseram que era normal viver assim, correndo atrás de boletos, girando dívida no crédito, esperando a aprovação de quem nunca viu meu rosto. Trabalhar muito, receber pouco, pagar sempre. E quando algo dava errado, o sistema não me protegia, apenas me cobrava mais rápido. Cada agência parecia um templo sagrado onde eu precisava provar que era digno. Cada assinatura era um laço. E mesmo quando tentei organizar tudo, percebi que eu não tinha o controle. Eu só reagia. Um sistema centralizado decidia o que valia, quem podia, quanto custava minha liberdade. Por fora, eu estava tentando. Por dentro, eu estava preso. Até que uma dúvida surgiu. Por que tudo precisa passar por alguém? Por que cada movimento depende de uma autorização? Por que o dinheiro que eu ganho com meu suor precisa ser filtrado por tantas mãos antes de me servir? Essa pergunta abriu uma fresta, e por ela entrou uma nova visão, uma rede onde as decisões são programadas, não impostas, onde as regras são visíveis e não escondidas em letras pequenas, onde contratos se cumprem sozinhos e o valor circula sem pedir licença. No começo, achei estranho, depois comecei a estudar, e então vi. Havia um outro caminho. Neste episódio, quero compartilhar essa descoberta contigo. Sem ilusões, sem fórmulas mágicas, apenas com o que vivi e o que transformei. Vamos falar do que é DeFi, de como funcionam os protocolos, dos riscos, das possibilidades e do que isso muda na prática para quem está cansado de depender de estruturas que não devolvem. Se você sente que está tudo cada vez mais apertado, que o jogo parece feito para não deixar sobrar, talvez essa seja a hora certa. Fica comigo até o fim, porque assim como eu, você pode estar mais perto da virada do que imagina. No início, eu não entendia bem o que era, mas havia algo no ar. Uma sensação de que as velhas engrenagens já não se encaixavam mais dentro de mim. A ideia de esperar aprovações, de aceitar taxas absurdas, de entregar minha confiança a sistemas opacos, começou a me pesar. Eu já não queria apenas sobreviver entre boletos. Eu queria entender, queria ver o que realmente acontecia com o valor que eu colocava no mundo. E foi nesse desejo de clareza que comecei a encontrar outra linguagem, uma forma diferente de lidar com o dinheiro, com o tempo e com as decisões. Foi assim que descobri o que hoje chamam de DeFi, não como uma sigla distante, mas como uma prática silenciosa que estava se espalhando nos bastidores da nova economia. Uma arquitetura baseada em código, onde as regras não mudam de última hora, onde os acordos são públicos, transparentes, programáveis, cada transação registrada, cada fluxo visível, sem a necessidade de atravessar balcões, explicar minha história, esperar semanas por resposta. Só isso já era uma libertação, ver que era possível confiar. Não porque alguém prometeu, mas porque o sistema inteiro foi construído para funcionar sem promessas. Comecei devagar. Criei minha primeira wallet, entendi o que era um protocolo, li sobre contratos inteligentes e percebi que, diferente dos contratos de papel, esses não pedem assinatura, pedem intenção. Se o código é claro, ele executa, sem atrasos, sem jeitinhos. E quando vi pela primeira vez uma operação acontecer sozinha, sem intermediário, algo se acendeu. Pela primeira vez, eu senti que não precisava pedir permissão para participar da economia. Tudo estava ali, diante de mim. Pools de liquidez que funcionam como reservatórios coletivos, onde cada pessoa pode somar valor. Protocolos vivos que ajustam taxas, recompensas, fluxos, tudo em tempo real. Sem precisar conhecer alguém por dentro, sem privilégio de acesso. Apenas conhecimento, atenção e clareza. E isso foi o que mais me tocou.
perceber que o sistema não queria me explorar. Ele queria que eu aprendesse a me posicionar. Não como peça, mas como participante. Foi aí que a mudança deixou de ser curiosidade e virou prática. A cada clique, um entendimento. A cada pequena transação, uma parte de mim se reorganizava. E o que antes parecia distante, liberdade, autonomia, fluidez, começou a se tornar parte da minha realidade. Não por milagre, mas por uma escolha nova, uma estrutura nova, uma consciência nova. Quando comecei a interagir com esses novos sistemas, percebi algo que nunca tinha sentido antes no mundo financeiro: clareza. Pela primeira vez, eu podia ver o que estava acontecendo, em tempo real. Nada de esperar extrato, nada de adivinhar taxas escondidas. O valor estava visível, rastreável, vivo. Cada protocolo era como uma engrenagem exposta. Eu via a lógica, os números, os caminhos. Foi assim que entendi a diferença entre apenas usar dinheiro e realmente participar da sua dinâmica. Trade, por exemplo, aquilo que eu via como um jogo de sorte e risco, ganhou outro sentido. Era como aprender a navegar num mar sensível. Cada oscilação do mercado era uma onda, e o conhecimento me dava a prancha. Pude enxergar que o valor não é estático, ele pulsa, se move, responde, e que é possível operar nesse fluxo com consciência, não com desespero. As pools de liquidez me chamaram a atenção. São como reservatórios coletivos, onde cada um deposita seus ativos para que outros possam trocá-los com facilidade. Não é caridade, é reciprocidade organizada, e quando entro com meus tokens ali, me torno parte da estrutura. O sistema recompensa essa confiança compartilhada com rendimentos proporcionais. É uma lógica simples, mas revolucionária. Quanto mais gente colabora, mais o fluxo se fortalece. Depois veio o staking, uma espécie de voto de confiança com prazo. Você tranca seus ativos por um tempo e, em troca, sustenta a rede, como quem empresta energia para manter a luz acesa. E enquanto isso, recebe de volta pequenas faíscas, recompensas, sinais de que sua contribuição fortalece o todo. Claro que nem tudo é linear. A volatilidade existe, o risco também. Mas pela primeira vez, senti que podia ver o risco chegando, como um vento antes da tempestade. E isso muda tudo, porque quando você enxerga, você escolhe, você ajusta, você decide. Não é mais o sistema dizendo quanto vale seu esforço, é você aprendendo a ler os sinais e reagir com estratégia. Essa arquitetura é diferente porque ela não esconde, ela convida, ela exige presença, estudo, responsabilidade, mas em troca devolve autonomia. E foi nessa troca que percebi: não se trata apenas de tecnologia, trata-se de uma nova forma de pensar valor. Uma que não depende de autoridade para existir, mas de atenção. E foi com atenção que comecei a prosperar. Não por mágica, mas porque aprendi a movimentar o que antes ficava parado. Aprendi a colocar meu recurso, minha energia, em espaços onde ele podia crescer, circular, retornar. E percebi que isso não era só sobre dinheiro, era sobre fluxo, sobre potência, sobre liberdade consciente. Foi quando comecei a entender o tempo que tudo ganhou outra camada. O mercado tradicional me ensinou a esperar, a economizar para um dia, a investir num amanhã que parecia sempre distante. Mas nesse novo espaço, o tempo é mais do que uma linha reta. Ele é um código que responde ao agora. Descobri o mercado futuro, um lugar onde não se negocia apenas o presente, mas a expectativa. Contratos que antecipam movimentos, que fazem pactos com o amanhã, não como adivinhação, mas como leitura. Leitura das tendências, dos comportamentos, das possibilidades.
Entendi que ao assumir uma posição futura, eu não estava apostando, estava assumindo responsabilidade, projetando intenção, me comprometendo com o que via e aceitando o que viria. Esses contratos são chamados de inteligentes, não porque pensam, mas porque cumprem. Eles não esquecem, não interpretam. Se a condição é alcançada, o acordo se executa, sem tribunal, sem carimbo. E isso me trouxe algo raro, confiança, não em pessoas, mas na estrutura, no funcionamento, na clareza. Com o tempo, aprendi que esses contratos podem se conectar entre si. Um absorve outro, herda sua lógica, se aprimora. Chamam isso de composability. É como se o próprio sistema tivesse memória e evolução. E essa ideia me tocou profundamente. Um sistema que aprende com seus erros, que não repete falhas, que se refaz com mais firmeza a cada tropeço. Claro, há riscos. Uma previsão mal feita, um contrato mal escrito, uma escolha impensada. Mas aqui, o risco não vem como punição. Ele vem como parte do processo. Ele ensina, ele ajusta, ele molda. E aos poucos, comecei a ver o tempo não como um inimigo a ser vencido, mas como um aliado. Hoje, entendo o valor de entrar em um contrato com consciência, de ler antes de aceitar, de medir antes de ampliar, de perceber que a liberdade que essa nova arquitetura oferece exige maturidade, porque você pode operar com mais do que tem, alavancar sua posição, mas também precisa saber até onde seu equilíbrio sustenta. E foi aí que o futuro deixou de ser ameaça e se tornou linguagem. Cada contrato, uma escolha. Cada escolha, uma semente. E o que antes era ansiedade, virou presença. Porque quando você entende o tempo como espaço de criação, cada clique deixa de ser impulso e vira pacto. Sempre me disseram que, para as coisas funcionarem, alguém precisava estar no comando. Um gerente, um presidente, um regulador, um supervisor. Eu mesmo já repeti isso muitas vezes. Alguém tem que estar no controle. Mas aos poucos, comecei a me perguntar: e se o controle puder ser coletivo? E se a confiança não precisar ser concentrada? E se houver outro jeito de tomar decisões, um que envolva todos, sem precisar de um centro fixo? Foi assim que conheci as DAOs, organizações autônomas descentralizadas. À primeira vista parecia impossível. Um grupo que se organiza sem chefes, que toma decisões por votos, que movimenta recursos sem ter uma sede, um diretor, um carimbo. Mas quando vi funcionando, entendi. É como uma mente em rede. Cada pessoa é uma parte, mas nenhuma manda sozinha. As propostas nascem, são votadas, aprovadas, ou não. Tudo visível, tudo gravado, tudo rastreável. E isso muda completamente o jogo. Porque agora, para uma ideia avançar, ela precisa de apoio real, não de autoridade, de aliança, de presença e de compromisso com o todo. Passei a ver isso como um tipo novo de responsabilidade, não aquela que obedece ordens, mas a que constrói acordos. A confiança nesse ambiente não vem de promessas, vem de processo, de transparência, de participação, e isso é poderoso, porque não basta reclamar, é preciso propor, votar, acompanhar, corrigir. Não há garantias, mas há vigilância coletiva. E essa vigilância é o que mantém o sistema vivo, coerente, funcional. Governar algo assim é diferente. Não se trata de mandar, mas de manter o fluxo saudável, proteger contra abusos, zelar pelo equilíbrio. E sim, existem erros, há falhas, mas elas não se escondem, aparecem, e quando vistas, podem ser corrigidas. E cada pessoa que participa, mesmo com pouco, torna-se parte do guardião. Hoje, vejo a DAO como um espelho. Ela reflete o grau de consciência da comunidade. Se os participantes estão atentos, o sistema evolui. Se estão distraídos, ele enfraquece. E isso me ensinou muito.
porque percebi que descentralizar não é deixar solto, é assumir junto, e que a liberdade verdadeira exige maturidade coletiva. Foi quando comecei a me sentir confortável demais que o alerta apareceu. Porque esse novo sistema, por mais promissor que seja, não é um mundo perfeito. E é preciso dizer isso com clareza. Aqui também existem falhas, contratos mal escritos, códigos vulneráveis, hackers atentos, ilusões disfarçadas de promessas. E entender isso foi como acender uma vela em um templo escuro. Não apagou a beleza, mas revelou onde eu pisava. Um erro de cálculo, um clique apressado, um contrato que parecia seguro, mas não foi revisado. Eu mesma já perdi valor por confiar sem ler, por seguir o entusiasmo sem questionar, e é aí que o risco mostra sua face. Não como punição, mas como revelação. Ele me obrigou a desacelerar, a estudar, a conferir, a proteger. Foi assim que descobri as ferramentas que existem para evitar o colapso. Auditorias independentes que revisam os contratos linha por linha. Protocolos de circuit breaker que pausam o sistema quando algo sai do controle. Seguros descentralizados que cobrem falhas, criados por comunidades inteiras que entendem que não existe blindagem absoluta, mas existe amparo. Entendi também que o risco mais perigoso não está no código, está na pressa, na ganância, na confiança cega, porque esse novo sistema te dá poder, mas ele não diz o que fazer com esse poder. Ele apenas responde, e responderá com precisão, seja ao teu estudo, seja à tua distração. Hoje, cada passo que dou carrega mais consciência. Diversifico, confiro a reputação dos projetos, analiso, escolho com calma e, principalmente, aceito que não há como evitar todos os erros, mas há como aprender com cada um deles. Porque aqui, o risco é também o professor. Ele mostra onde falta atenção, onde ainda há ilusão, onde precisamos amadurecer. E talvez essa seja a maior lição da descentralização. Ela não elimina o caos. Ela te convida a aprender a dançar com ele, a criar sistemas que se fortalecem com os tombos, a desenvolver maturidade não apenas financeira, mas emocional, porque prosperar aqui não é acumular mais rápido, é permanecer inteiro, mesmo quando a maré vira. Depois de um tempo imerso nesse novo ecossistema, percebi algo que mudou minha forma de enxergar tecnologia. Os protocolos que pareciam estruturas fixas, inabaláveis na verdade, se transformam. E mais do que isso, eles aprendem, como se fossem organismos vivos, capazes de corrigir falhas, adaptar funções, evoluir com a experiência de quem os usa. Chama-se composability. Um protocolo pode absorver a lógica de outro, combinar funcionalidades, criar algo novo a partir do que já existe. Um contrato mal desenhado hoje pode ser a base de um sistema mais robusto amanhã. Aqui, o erro não é o fim, é o começo de uma nova versão. O código renasce, com mais camadas, com menos vulnerabilidades, com aprendizados incorporados. Essa capacidade de iterar me impressionou, porque ela não depende de uma empresa com sala de reuniões. Ela depende da comunidade, de desenvolvedores atentos, de auditores independentes, de usuários conscientes que sinalizam o que falhou e contribuem para melhorar. Cada patch, cada atualização, cada módulo novo é uma resposta viva ao que foi visto. É a evolução escrita em blocos, linha a linha. Aos poucos, fui entendendo. Aqui, as falhas não são escondidas, elas são integradas. E essa transparência não enfraquece, ela fortalece, porque mostra que a solidez não está em nunca cair, mas em saber levantar, e cada versão nova traz a marca da comunidade que ousou corrigir em vez de abandonar.
há também algo belo na forma como diferentes partes do sistema se conectam. Identidades descentralizadas, oráculos, camadas de segunda geração, pontes entre blockchains. Tudo se comunica, tudo se adapta. É como se a própria rede reconhecesse que o valor está na interdependência e não na rigidez. E foi aí que compreendi. A verdadeira força do DeFi não está apenas no que ele já é, mas no que ele pode se tornar. Porque diferente dos sistemas estáticos do passado, aqui tudo pulsa, tudo responde, tudo pode melhorar, desde que alguém esteja disposto a olhar, pensar, ajustar. E esse alguém pode ser você. Houve um tempo em que eu achava que o novo destruiria o antigo, que para algo nascer, o que veio antes precisava ruir. Mas à medida que fui compreendendo essa nova economia, percebi que a transformação real não acontece por rompimento, acontece por fusão. Não estamos trocando muralhas por deserto, estamos conectando pedras antigas a estruturas mais flexíveis. Hoje, vejo bancos estudando blockchains, governos testando moedas digitais, empresas tradicionais explorando tokenização de ativos, corretoras lançando produtos integrados a protocolos descentralizados. O que antes era considerado ameaça, agora é visto como oportunidade. E isso muda tudo, porque a revolução não acontece apenas na margem, ela está infiltrando o centro. Ao mesmo tempo, a regulamentação começa a despertar, ainda tateando, ainda incerta, mas se movimentando. Países criam estruturas legais para reconhecer DAOs. Jurisdições adaptam leis para lidar com ativos digitais. Autoridades tentam entender o que significa operar sem fronteiras, sem chefes, sem sede física. E por mais que existam tensões, vejo um esforço real de escuta. Isso não significa que tudo será aceito, nem que não haverá atritos, mas significa que o diálogo começou e que os mundos, o centralizado e o descentralizado, estão aprendendo a coexistir. Em alguns pontos, se chocam, em outros, se complementam, porque o novo traz velocidade, inovação, inclusão. Mas o antigo traz experiência, estabilidade, cuidado com o que já se aprendeu. Foi aí que compreendi. Talvez o futuro não esteja em escolher um lado, mas em saber transitar entre eles, em usar o que há de melhor em cada arquitetura, em criar pontes, em estabelecer acordos, em reconhecer que a descentralização não é uma fuga, é uma reorganização. E que a maturidade desse movimento está justamente em saber dialogar com o mundo que já existe. E isso vale para mim também, porque às vezes minha mentalidade ainda tenta separar velho ou novo, certo ou errado. Mas a verdade é que estamos entrando num tempo híbrido, onde compliance se alinha com criptografia, onde contratos digitais dialogam com cartórios físicos, onde o valor pode fluir entre fibras ópticas e corredores de granito, sem perder a essência. E talvez o maior aprendizado disso tudo seja esse. Não se trata de destruir para vencer. Trata-se de integrar para transformar, com lucidez, com responsabilidade, com visão ampla, porque a verdadeira inovação não é a que grita, é a que se encaixa e muda tudo por dentro. Hoje, ao olhar para trás, percebo que tudo o que mudou fora começou dentro, porque a verdadeira transmutação não é só tecnológica, é mental, é emocional, é espiritual, no sentido mais prático da palavra. O valor deixou de ser só acúmulo, passou a ser fluxo, passou a ser escolha, passou a carregar intenção. No passado, eu contava o quanto tinha. Agora, observo como circula. Antes, guardava com medo. Agora, movo com consciência, porque entendi que dinheiro não é fim, é meio, é energia que precisa de direção, e direção exige clareza, propósito, acordo interno. Vejo comunidades criando seus próprios fundos regenerativos,
Vejo cooperativas tokenizando recursos para distribuir de forma justa. Vejo artistas recebendo royalties em tempo real. Vejo energia solar sendo compartilhada como se compartilha pão. E vejo algo ainda maior surgindo, uma nova ética da abundância, onde a pergunta deixa de ser quanto você tem e passa a ser como você usa, onde valor não se mede só em cifras, mas em impacto, em fluxo, em colaboração, em cuidado com o que nos conecta, porque a descentralização não é apenas sobre finanças, é sobre autonomia com consciência, sobre liberdade com responsabilidade. E essa é, para mim, a alquimia real, transformar o instinto de acumular no gesto de circular, reconfigurar a relação com o ter, com o doar, com o decidir. Saber que cada transação deixa uma marca, não apenas no sistema, mas em mim. E que o dinheiro, nesse novo ciclo, pode voltar a ser semente, não trinco. A tecnologia permite, o código organiza, mas a intenção é o que define. É ela que determina se o recurso será usado para controle ou para criação, para exclusão ou para integração, para alimentar medo ou para nutrir possibilidade. E é por isso que, ao final dessa jornada, eu te convido a algo simples, que toda vez que movimentar valor, tu te pergunte por quê, por quem, para onde. Porque mais do que nunca, cada clique é um pacto, cada wallet, uma chave, cada escolha, um martelo moldando o destino que estamos, juntos, construindo. Gratidão por teres permanecido até aqui. Olhos atentos, mente aberta, presença viva. Se algo dentro de ti se deslocou ao longo dessa jornada, respira. Dá espaço para essa faísca se assentar, porque compreender esse novo paradigma não é apenas entender como funciona, é sentir o que ele exige de nós. Liberdade não é ausência de estrutura, é presença de consciência. E esse sistema só se sustenta se houver pessoas dispostas a participar com clareza, a circular com responsabilidade, a decidir com intenção. Este episódio foi uma tocha estendida, um convite a olhar para onde o mundo está se movendo e escolher se quer caminhar junto. Se quiser continuar acendendo essa transformação por dentro e por fora, a playlist completa do novo paradigma econômico está disponível. Cada episódio amplia um ponto, conecta uma peça, forja mais um elo. E lembra, tua wallet é mais do que uma ferramenta, é uma extensão da tua consciência. Cada decisão tua ecoa, e esse eco pode ser ruído, ou pode ser música. Agora, se ainda restou calor em tua atenção, ouve essa história, porque às vezes o que a razão compreende, só a metáfora pode fixar no fundo. Chamava-se Elion. Não era mestre em finanças, nem especialista em tecnologia. Era alguém comum, que sentia que havia algo errado no fluxo que sustentava seu cotidiano. Trabalhava, produzia, economizava, mas o saldo final era sempre o mesmo: cansaço. Um dia, encontrou um pequeno dispositivo esquecido em uma feira de tecnologia. Não era chamativo, apenas um fragmento metálico com inscrições quase apagadas. Levou para casa sem saber o porquê. Naquela noite, sonhou com um grande campo. Nele, milhares de martelos invisíveis batiam sobre placas de metal digital, moldando formas luminosas que flutuavam. Cada martelada emitia um som único, o som da intenção. Vozes diziam: aqui, o valor não se imprime, se forja. E quem bate o martelo é quem ousa decidir com clareza. Elion acordou com uma certeza simples: precisava aprender a bater seu próprio martelo. E assim começou. Estudou contratos, criou sua wallet, cometeu erros, corrigiu. Aprendeu a deixar o metal descansar no tempo certo, a reconhecer calor excessivo, a não mover por impulso. Com o tempo, percebeu que seu valor circulava mais leve e que no brilho de cada transação consciente,
Havia algo novo, dignidade. Dizem que hoje, Elion ainda caminha pelo campo invisível e que, a cada vez que alguém age com verdade dentro desse novo paradigma, o som do seu martelo ecoa, lembrando que a liberdade não vem pronta, mas se constrói uma escolha por vez.